Rapaz, você cansa de andar, hein? Eu só olhava assim, só água e céu. Mas não, determinado momento. Só água e céu. Sobrevivendo. É. E aqueles navios, professor, enormes, você entendeu? Entendi. Por isso que o navio, quando faz a manobra, ele para e. Uhum. Sabe? Entendi. Faz o giro. Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. O programa Opinião. Gersinho, qual que é a minha câmera hoje? Que eu tô mais... Essa dali, ó. Essa dali é da direita. Boa noite a você que está aí acompanhando a gente já, né? A programação da Rede TV. Hoje, o Opinião retomando os trabalhos. Você sabe que estamos na véspera de Natal. Daqui a pouquinho já nasceu Deus Menino para o nosso bem. E final de ano é assim mesmo, correria, e a gente está com muita satisfação e orgulho de ter a sua companhia de sempre, das 19h30 às 20h30, de segunda a sexta, aqui na TV Pantanal, canal 22, Rede TV, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Como vai? Vai bem? Bom, eu espero que você esteja bem, que você se mantenha bem, e a gente vai que vai, não é? A gente vai trabalhando para que você, ao menos no que diz respeito a informações, fique bem abastecido por dentro de tudo que anda acontecendo. E a gente sempre tem aqui entrevistas ao vivo, não é? E informações como um todo, análises, especialmente do professor Orenberg, e eu de vez em quando dou meus pitacos também. E assim segue a nossa rotina. E aí, como vai você? Como estão as coisas? Já comprou os presentes de fim de ano? Ou não tem dinheiro? O dinheiro está curto, não é? Não é só você, não. Tem muita gente que está realmente aí com uma dureza danada, mas espreme aqui, espreme acolá, faz um esforçozinho aí, de repente faz um compromisso aí na promissória, no cartão, no crédito, enfim. O importante é fazer a roda girar. Hoje, como você viu aí, a gente a princípio não tem, eu andei conversando com alguns secretários da Prefeitura de Cuiabá para que a gente pudesse fazer aqui uns balanços dos trabalhos. Você sabe que a gestão do prefeito aqui de Cuiabá, o Abílio, como de todos os prefeitos do estado de Mato Grosso e do Brasil, eles estão aí encerrando o primeiro ano de sua gestão, exceto aqueles que foram reeleitos, que estão dando uma continuidade aí, né? Mas no caso aqui do Abílio, tem aí fechamento do primeiro ano. O fechamento desse primeiro ano é lógico que se encerra agora, no final de dezembro, aí tem todo um trabalho para se avaliar. Eu convidei, por exemplo, o secretário de Obras, e ele estava numa reunião que ocorreria às 18h30 e talvez não houvesse tempo de chegar aqui. Só que ficamos assim de stand-by. Eu disse, é o Reginaldo. Reginaldo, se tiver um jeitinho de se dar passadinha, ao menos lá no Opinião, para que a gente possa dar um F5, o que é isso? É uma atualizada em tudo que anda rolando lá pelos lados da Secretaria de Obras do município de Cuiabá, tipo tapa-buraco. Você sabe que chove, não é? E essa época é época de chuvas, e aí a tendência é que o queijo suíço, que já existe sempre nessa época, não é? Se alastre, ou seja, fique mais suíço ainda, né? Ou seja, os buracos acabam se proliferando. E aí o Reginaldo ficou assim, terminando lá, dando tempo, dentro desse espaço do programa Opinião, ele vai dar uma passadinha aqui para a gente dar pelo menos uma pincelada nas ações
na Secretaria de Obras neste fim de ano aqui no município de Cuiabá. Entendeu, né? Então, a gente fica aí nessa expectativa. Se não vier, 2 palitos também, porque Lorenberg e eu, e principalmente você, faremos acontecer aqui, como sempre fizemos o nosso programa Opinião. Professor, boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo, muito bem mesmo. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. É isso aí, razão maior pela qual nós estamos aqui, estamos felizes porque estamos fechando mais um ano, você sabe como é que são as coisas, né? A gente trabalha o ano inteiro, sempre com boas expectativas de que as coisas vão melhorar. Algumas melhoraram sim, outras nem tanto, outras estão aí no gatilho para melhorarem no ano que está chegando aí. E a gente não pode perder a esperança. Eu até dou esse conselho. Eu sei que às vezes até eu também fico muito cabisbaixo, desanimado com algumas questões ligadas ao lado pessoal, ao lado mais geralzão, com relação aos amigos. Gostaria que as coisas estivessem melhores. Só que se elas não estão é porque talvez não seja o tempo ainda de estarem bem, não é? Não estou aqui fazendo mimimi, nem tampouco sendo conveniente para que você se sinta melhor, não. É só para que você pense que as coisas podem melhorar. E se você parar para pensar, elas vão melhorar. Basta que você faça a sua parte, né? Ah, Paulo, você é simplista. Não, não sou simplista. Eu só tento usar um pouco de realismo, mas sem perder o otimismo também, né? Porque senão não vai adiantar nada se eu for ficar pensando com a cabeça de derrotado, a gente vai vou deixar você pior ainda, você que assiste ao programa Opinião. Então vamos pensar positivo, fim de ano, hora de fazer balanço. Lembra que eu falei agora há pouco de balanço das pastas públicas, dos secretários, das secretarias? Então, nós também somos uma espécie, cada um de nós, uma espécie de secretário, uma espécie de governo autônomo. A gente tem que prestar contas, fazer esse balanço, principalmente para nós mesmos. Espera aí, Paulo Coelho, o que você fez nesse ano de 2025, hein? Você acertou, você errou? Você pelo menos tentou, Paulo Coelho? Não tentou. Então por que você vai reclamar? O que está faltando? Talvez tenha faltado esforço aqui, talvez tenha faltado acolá, talvez você se deu menos do que poderia ter se doado, ou, enfim, tem um monte de talvez aí. O fato é que nós precisamos tocar a bola para frente porque não há outro caminho, né? E desistir não está no nosso radar. É isso? Professor Lorenberg, e aí? Dificuldades, Paulo, dificuldades, amigo telespectador, todos nós temos. Eu não conheço uma única pessoa que não as tenha. Não conheço nenhuma. Agora, existem pessoas que têm dificuldades maiores do que outras. Isso não há menor dúvida. E existem pessoas com mais habilidade, com mais competência, com mais capacidade para resolver determinadas questões que estão atormentando, que estão ali próximo dele, sobre a mesa, ele tem que resolver. Existem pessoas com mais habilidade, não temos dúvida nenhuma disso. Mas o Paulo fez uma afirmação que serve para cada um de nós. A persistência, a crença que amanhã será infinitamente melhor do que foi hoje. Isso não pode fugir do nosso radar, fugir da nossa vontade, não pode, amigos. Porque se existe alguém que possa resolver os seus problemas, é cada um de nós. É evidente que em muitos momentos nós temos a ajuda de um, a ajuda do outro, às vezes até a ajuda é indireta. Às vezes a pessoa que está nos ajudando não passou pela cabeça dele nos ajudar, mas de uma certa forma ajuda. Entenderam, amigos? Então a gente tem que persistir. Ah, este ano não fiz isso, este ano não fiz aquilo. Por que não reprogramá-los ou replanejá-los para ser efetivado no ano que vem?
Ainda não acabou o ano. O que você não pode fazer é reprogramar a procrastinação. Você não pode reprocrastinar. Você não pode Exatamente. programar aquilo que você vai empurrar com a barriga de novo, não é? Que eu acho que tem muito disso, né? Tipo assim, eu vou usar um exemplo que muitos fazem. A partir do dia 1º de janeiro, senhor Lorenberg Alves, eu vou começar a fazer malhar, ficar um corpo mais... Vou perder uns 20 quilos, eu vou, sabe, cuidar mais do... Enfim, vou fazer uns procedimentos estéticos, ou eu vou fazer alguma coisa, ou vou fazer uma viagem. Aí fica só empurrando, aquela coisa que você... Aquela viagem em família, lembra? Que você queria tirar um fim de semana para ir com a família lá para Bom Jardim, para Nobres ou para o Pantanal. Aí você fica empurrando, nunca dá tempo. Aí isso que não pode acontecer. Programe-se, ó, tal data. Chova canivete, você vai. Evidentemente tem algumas fatalidades que você não pode atropelar. Algumas situações que não, mas ficar procrastinando também, na Lorenberg, você vai fazer isso, daqui a pouco você está velhinho já, oh meu Deus do céu, 80, 90 anos, sem ter curtido a vida, sem ter feito aquilo que realmente faz sentido. Que você tanto sonhava. Esse é o pior de tudo. As pessoas sonham e não são capazes de colocar sobre a mesa um mínimo de planejamento para alcançar aquele sonho. A vida não é só de sonhos, não. Muitas das vezes, nós sonhamos, ou quando éramos crianças, nós sonhamos muita coisa. E muitas dessas coisas que nós sonhamos, sequer nós a alcançamos. Muitas delas nós já até renunciamos, já desistimos, não vamos fazer isso aqui. Mas existem sonhos, amigos. Aliás, o Martinho da Vila tem um sambinha muito interessante, né? Sonhei que estava sonhando. Bacana. E, por falar em Martinho da Vila, tem uma outra também dele que fala, deixa a tristeza para lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Então, juntando aí a inspiração do Lorenberg, que lembrou do Martinho da Vila, lembrei de outra que também tem tudo a ver com isso que eu estou falando aqui. Canta, minha gente. Deixa a tristeza para lá, canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Cantando ou não, mas seguindo em frente, cabeça erguida. Paulo, está sendo simplista demais, bicho. Você sabe que aqui em casa eu tenho que ralar todo dia para conseguir comida, senão não rola as coisas, senão as crianças ficam sem... Não estou sendo simplista, também estou dizendo que... Eu estou querendo dizer que se você ficar também problematizando, criando aqueles monstros na cabeça da impossibilidade, vai ficar muito mais complicado. Então, deixe estar, mas faça tudo que você puder fazer, não é, para que as coisas melhorem, vá atrás. Tem coisas que não vão estar ao seu alcance, mas aquilo que você puder fazer, pelo menos ao descansar à noite, coloque a cabeça no travesseiro e pensa assim, chegue à seguinte convicção: eu tentei, eu fui, eu busquei, fiz tudo que eu podia. E aí o resto, você sabe que quem crê, e que nem eu, provavelmente que nem você, a gente crê em Deus, as coisas vão acontecer. É só confiar em si, confiar em Deus e as coisas vão se encaminhar. Bom, agora são 7h mais 43 minutos. Eu vou pedir para o pessoal aí da técnica, eu vou adiantar aqui o GD, porque eu estou convidando aqui nós estamos esperando aqui o Reginaldo, e ele vindo, a gente já vai estar com muita coisa encaminhada, não é? A gente já vai estar com muita coisa encaminhada e a gente segue com a entrevista. Vamos para o GD, que é o Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br, para a gente trazer algumas notícias que estão lá expostas naquela vitrine maravilhosa, cheia de muitas novidades. A gente vai acompanhar o nosso www.gazetadigital.com.br e com o Gazeta você vai se informar. Tem duas notícias aqui que a gente separou. Tem uma, inclusive, do Piveta. O Piveta está também aí, está todo otimista e tem que estar mesmo, já que ele pensa grande, né? Pensa em disputar o Palácio Paiaguás depois de assumir, porque o desenho é que ele assuma
assim que Mauro Mendes, o governador, se licenciar, como está previsto, né, para disputar o Senado. Aí o Otaviano, que é vice, assume e disputa a reeleição, tal como aconteceu com o Silval Barbosa, na época com o Blairo Maggi, lembra? O Blairo saiu, disputou o Senado, o Silval assumiu, disputou a reeleição e aí ficou o restinho de mandato deixado lá pelo comando do glorioso Blairo, e depois o Silval disputou a reeleição e ganhou. Vamos para o GD, que é o Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. O senador José Medeiros, do PL, ironizou na última sexta-feira, dia 19, o anúncio da candidatura ao Senado do ex-governador Pedro Táxi. Bom, em 2015, Medeiros era suplente de Táxi no Senado e assumiu a vaga quando o advogado renunciou para assumir o governo de Mato Grosso. O advogado aí, no caso, é o Pedro Táxi. O anúncio do retorno de Táxi à disputa eleitoral aconteceu após reuniões pela Federação Brasil da Esperança, que reúne PV, PCdoB e PT, que contou com a presença do presidente nacional do PT, o Edinho Silva. A federação ainda não definiu se apoiará Táxi ou o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, do PSD. Atualmente, o principal nome da base lulista para concorrer ao Senado. Medeiros fez uma analogia entre o movimento à esquerda do ex-governador com um cachorro morto, deve ser isso. Como um cachorro morrer e ir ao inferno dos gatos. É isso mesmo. Como um cachorro morrer e ir ao inferno dos gatos. Ele continuou dizendo o seguinte, o Medeiros. Ele, no caso o Táxi, mudou de posição. Não sei como os petistas vão receber ele lá. É mais ou menos como um cachorro morrer e ir para o inferno dos gatos, fecha aspas, ironizou o Medeiros. Dornberg, essa situação aqui, daqui a pouco eu falo do Piveta, vamos comentar rapidão essa aqui? Como é que está o meu tempo aqui para eu organizar direitinho? Bom, 1 minuto e meio para cada análise, viu? Essa situação aqui porque eles eram... Você lembra que a situação do Medeiros demorou um tantão para se desenrolar, né? Porque lembra que tinha aquele empecilho com Fiuza lá em Sinop, e depois ele continuou e acabou conseguindo êxito depois, mas... E agora está aqui batendo, dando essa ironizada ao modo Medeiros de ironizar, né? Que ele sempre tem esses trocadilhos aí. Você acha que tem um tantão de incoerência assim da parte do Táxi mesmo? Paulo e amigo telespectador, só repetindo aqui o que o Paulo falou aqui. O Pedro Táxi, a chapa do Pedro Táxi foi eleita senador e contou com o Fiuza e contou com o Medeiros como suplentes. O primeiro suplente, aquela briga que a gente não vai repetir aqui, mas a chapa era formada dessa forma. Foi eleito a chapa para a vaga no Senado. Com a renúncia do Pedro Táxi para assumir o governo do Estado, que tinha sido vitorioso em 2014, o Medeiros veio e assumiu o resto do mandato do Pedro Táxi. A gente não pode perder de vista que o estar junto num determinado momento, em outro, quem foi parceiro no momento, no outro instante pode não ser parceiro. O jogo político é muito dessas coisas, amigos. É muito disso. Você hoje é o parceiro, é o amigo da hora.
amanhã esse parceiro de hoje poderá não ser o parceiro de amanhã. É o que acontece exatamente com o Medeiros. Agora, por que o Medeiros bateu de frente com o Pedro Táxi? Porque os dois são concorrentes, amigos. Os dois são concorrentes. Os dois deverão vir para a disputa ao Senado. E tem 2 vagas. Então, a gente não pode perder de vista a reação do Medeiros. Não é que ele é inimigo pessoal do Pedro. Nada disso. Os dois poderão ser adversários. É essa que é a história. E aí você tem já a briga para a eleição de 2026 muito claramente. Se o Pedro Táxi fosse provocado com relação ao Medeiros, ele falaria também críticas, porque está aí a desconstrução da imagem do seu adversário. Veja o papel do político. O papel do político são 2 ações gêmeas. Não se pode esquecer de uma e nem da outra. Qual que é uma das irmãs? A construção, a reconstrução da sua própria imagem. Ao mesmo tempo que você vai construindo a sua própria imagem, você vai tentando desconstruir a imagem do outro. Foi exatamente isso que o Medeiros tentou fazer. Ok, amigos? Não se pode também perder de vista que não tem nada certo, nada garantido que a federação PT, PV e PCdoB irá apoiar a candidatura do Pedro Táxi ao Senado. Não tem nada certo. De uma certeza nós temos. Essa federação vai apoiar o Carlos Fávaro para a disputa ao Senado. Isso eu não tenho a menor dúvida. Mas com relação ao Pedro Táxi, ainda não tem certeza. Não tem certeza e o tempo é exíguo, o tempo é curto. Ainda que alguns levantam, achem que ainda dá tempo de fazer uma construçãozinha aqui, outra colar, porque grupo não se forma assim do dia para a noite. E está muito em cima para formar grupo. Pode acontecer? Pode. Na minha opinião, é muito difícil formar o Pedro sozinho. Pegou só o esqueleto mesmo do partido lá, que é o PSB. PSB, né? PSB. Então, e aí agora fica para construir tudo, aglutinar apoio, porque sem grupo, como é que você vai, ainda mais para uma disputa tão importante como o do Senado? Agora, Pedro Táxi é Pedro Táxi, né? Foi governador do estado aí, tem o que dizer, tem o que explicar também, então... A outra notícia do GD, eu vou ler daqui a pouco, porque eu já recebi um retorno aqui do Reginaldo, que está chegando, dizendo que está a caminho. E aí eu vou para um break comercial de 1 minuto e meio, a gente volta com mais um pedacinho do GD, com mais uma notícia do GD, que é o Gazeta Digital, e aí já terá tido tempo de o Reginaldo estar por aqui, tudo transcorrendo bem, que esse trânsito está horrível também, né? E aí a gente segue com o programa, com a entrevista desta noite. A gente volta no instante só. Ok, estamos de volta, estamos ao vivo. Não só de volta, como estamos ao vivo. O Lorenberg está tossindo ali, não sei se ele está tossindo porque ele está resfriado ou se é por conta do cigarro, que ele não fuma, mas ele respira, né? Ele fica perto das pessoas que fumam. Olha só, vamos para mais uma parte do GD, enquanto o Reginaldo Teixeira, nosso secretário de obras aqui do município de Cuiabá, não chega, dizendo aqui que está chegando, está a caminho. Vamos aqui a mais um destaque do GD, que é o www.gazetadigital.com.br. Dizia eu no bloco anterior que tem um aqui do Pivetta, que é o vice-governador de Mato Grosso, Otaviano Pivetta, que é do Republicanos, afirmou que sua trajetória pessoal e política foi construída a partir de uma origem humilde e de uma relação direta com a população, rebatendo aí, então, a narrativa de que teria um perfil distante do eleitor comum para disputar a sucessão do governador Mauro Mendes, né?
questionado sobre cobranças para que seja um político mais popular e presente, inclusive, nas ruas, como ir à feira ou sentar para comer um pastel com a população, Pivetta destacou que esse tipo de contato sempre fez parte de sua vida. Aspas para ele. Eu comecei minha vida como caminhoneiro, fui pequeno agricultor, conheço a base, fecha aspas, afirmou. As declarações contrastam com falas recentes do senador Wellington Fagundes, do PL, que defendeu um governante, aspas, mais humano e próximo do povo, e sugeriu que a campanha deve ser feita diariamente, com visitas e diálogo constante. Sem citar nomes, o senador deu então a entender que seu principal adversário teria um estilo mais administrativo e menos presente nas ruas. Ao responder indiretamente às críticas, Pivetta sustentou que sua história pessoal é a prova de que proximidade com a população desde o início de sua vida pública e profissional é o que existe. O vice-governador lembrou ainda a sua passagem pela prefeitura de Lucas do Rio Verde, que fica aqui a 394 quilômetros de Cuiabá, onde, segundo ele, ficou conhecido como prefeito da bicicleta. Ó, tem mais detalhes sobre essa notícia aí. Esse posicionamento aqui, na verdade, já começou, né, Lorenberg? Aqui a questão das campanhas, daquilo que a gente vai ver muito na campanha, sendo esses os personagens do pleito, já começamos a ver o jeitão. Mas não eu não acho que seja um jeito impopular do Pivetta, não. Só acho que ele é o jeitão dele, né? O gauchão, assim, todo serião, assim, difícil ele ser. Ele não é aquele cara de sei lá, de sair contando piada, de, sabe, abraçando, parar no boteco tomar uma pinguinha, ou coisa do tipo, não é? O Hélito também não é. O Hélito não vejo, eu vejo ele rindo à toa, rindo com todo mundo e tal, assim, mas também não vejo o Hélito na feira gratuitamente, assim, sem que seja num período eleitoral, comendo um pastel. Eu acho que bom é aquele cara que vai independente lá no meio do mandato, assim, de nada, sem aquela montoeira de assessor fotógrafo tirando não sei o quê, e beijando criancinha remelenta. Tem que ser esse natural mesmo. Agora, o fato é que nós temos um ingrediente aí já de uma espécie de pitada que teremos no ano que vem. Paulo, você está coberto de razão. Amigos, é bom lembrar sempre que o Pivetta não é um político que saiu agora. Ele já é bastante experimentado em disputas eleitorais. Ele foi por 3 mandatos prefeito de Lucas do Rio Verde. E o que se tem na memória ou na imprensa é de que ele foi um grande gestor em Lucas do Rio Verde. Não se tem a menor dúvida disso. Mas ele também foi parlamentar, foi deputado estadual, a gente não pode perder de vista isso. Ele esteve numa campanha, ele e o Mauro, na disputa em 2010 e perdeu essa disputa para o Sival Barbosa. Veja, então, ele é alguém experimentado. Esteve na campanha, não como candidato, mas na campanha, ajudando a campanha que levou o Pedro Tax ao governo do Estado. E aí ele retorna como candidato a vice na chapa do Mauro Mendes em 2018, repete a dobradinha em 2022 e é vice-governador. Portanto, é alguém que tem uma certa experiência do jogo político eleitoral. E sem falar dos partidos que ele pertenceu.
Ele começou lá na Arena, depois ele foi para o PDS, não foi. O PDS substituiu a antiga Arena. Então a Arena deixou de existir, passou a existir no lugar dela o PDS. E o Pivetta veio para o PDS. Depois, em 2006, veja, 2006, ele ingressa no PDT, 2 anos depois que o Brizola faleceu. O Brizola faleceu em 2004, aliás, ambos gaúchos. O Brizola faleceu em 2004, aliás, por falar em Brizola, ele é o único político no Brasil que foi governador por 2 estados diferentes. Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, ele teve 2 mandatos de governador. Entenderam, amigos? Além de ser cunhado do João Goulart. Não sei se alguém sabe disso, mas a esposa do João Goulart, presidente da República, era irmã do Brizola. Então, amigos, o Otaviano Pivetta entra no PDT e fica no PDT até 2022, quando migra para os republicanos, é o partido que ele está agora. Portanto, trata-se de alguém que tem uma certa tarimba, entre aspas, é uma frase antiga, uma palavra antiga, no mundo, quem gosta de futebol já ouviu falar muito isso, alguém que tem experiência, que tem traquejo, que sabe lidar com o jogo político eleitoral. Verdade, bom, Lorenberg, falar sobre isso aí, que muitas pessoas nem lembravam mais quem foi Brizola. E foi dessa importância aí, foi eleito lá no Rio Grande, depois criou CIAPS, qual que era daquelas escolas? CIAPS. CIAPS, aquele conglomerado, assim, aquilo era uma belezura, que na minha opinião tinha que ter tocado para frente por todos os governos, né? Porque aquilo, na minha modo de pensar, né? Que aquela estrutura toda em termos de... O grande Darcy Ribeiro, que foi o... Foi o Darcy Ribeiro, exatamente, Darcy Ribeiro, olha só figura bacana. O Reginaldo, meu amigo Reginaldo, secretário de... É só Teixeira mesmo? Não, tem mais coisa nesse nome. Reginaldo, eu falo Reginaldo sempre quando... Só que eu não falo o nome inteiro, né? Eu sempre falo Teixeira. Eu vou chamar de Reginaldo, continuar chamando de Reginaldo Teixeira, nosso querido secretário de obras. Ele empenhou a palavra, disse que viria, mesmo com reunião e tudo, e veio. Vamos estar aqui. E eu fico lisonjeado pelo respeito que ele tem para com este programa, que nada mais é uma fonte de informação, que é a ponte com a nossa audiência, que na ponta é quem vota, é quem escolhe os representantes. Muito obrigado por ter vindo. Rapaz, aliás, essa reunião, se eu estiver enganado, me corrija, ao lhe cumprimentar, essa reunião foi com esse pessoal aí que anda, como é que fala, remendando esses buracos. O pessoal da companhia de água, não fala nenhum nome, que faz, sabe, faz as obras, aí depois, quando termina, aí faz aqueles remendos horríveis, fica tudo desnivelado. Eu já vi acidentes e tudo mais. Não sei se foi essa a razão da reunião de agora. De todo modo, boa noite, bom tê-lo aqui. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor. Boa noite a todos de casa que estão assistindo o programa neste momento. Momento importante, obrigado pelo convite, por estar aqui mais uma vez. A gente vem aqui prestar o esclarecimento, não só para o programa, mas para a sociedade, né? Então, estamos à disposição. Reunião não para, final do ano chegando e as coisas se intensificam, né? Preparação aí para 2026. Porque os trabalhos têm que continuar e tem que melhorar cada dia mais para que as pessoas realmente sintam aí que vão ter qualidade de vida, né, Paulo? A gente precisa trazer isso e credibilidade ali na Secretaria de Obra, a pasta hoje que a gente está ali comandando. Isso que eu te falei, é isso mesmo, a questão da... É uma reclamação antiga, rapaz. Eu falei aqui, já vi, inclusive, né, pessoal da Companhia de Saneamento, quando faz o trabalho lá, aí, quando muito, eles faziam como é que é? Tapava ali, mas tapavam de forma muito rústica, aí ficava aquela coisa desnivelada. A reunião de agora, não sei se você pode nem falar dela, mas se foi, eu queria que você desse mais detalhes aí.
Paulo, a gente está trabalhando aí desde o início do ano no levantamento da malha asfáltica da nossa capital, que a gente vê que está destruída aí de norte a sul, de leste a oeste. E a gente percebeu que há uma qualidade muito ruim na reposição. E existe muitos cortes, e aí envolve os condomínios, as empresas privadas que fazem condomínios, tanto horizontal como vertical, e a própria empresa de água e esgoto de Cuiabá, Águas Cuiabá, e tem outras empresas de intervenção aí no centro, a CS-Mob. Então a gente precisa procurar uma forma de melhorar isso. Então nós pegamos aí a BNT, que já existe uma norma que dá todas as diretrizes, né, para que seja feita essa oposição, nós pegamos e escrevemos ali, colocando uns detalhes a mais, trazendo para a nossa realidade em Cuiabá, e estamos oficiando todas as empresas a forma que tem que ser feito isso daqui para frente. Nós não vamos autorizar ali pela Secretaria de Obras nenhum tipo de corte se ele não tiver com todas as informações técnicas para que a gente possa ter tranquilidade em fazer essas autorizações. E a gente percebeu que não é só tratar com as empresas ou com a concessionária ali, a gente tem também que levar isso à discussão com os contratados dessas empresas. Ter um diálogo e começar a construir isso, porque não é uma forma ali de você estar impondo isso nesse momento. Nós explicamos que estamos há um ano praticamente trabalhando nisso, levantando a malha asfáltica, verificando, acompanhando alguns serviços no dia a dia, né, para a gente ter certeza do que a gente está falando naquele momento. Então, eles entenderam que a gente vai levar isso para as companhias e elas vão levar isso também daqui para frente para os terceirizados e essa qualidade nos serviços que eles vão prestar terão que ocorrer, senão não terão autorização dos cortes, pelo menos por parte da Secretaria não terão. A gente está implantando isso, mas é de forma gradativa, não é nada empurrado de imediato, foi um estudo que nós fizemos e vamos trabalhar daqui para frente para que isso ocorra de forma adequada. Ok. Lorenberg? Secretário, antes de mais nada, registrar sempre a alegria de tê-lo aqui na nossa companhia. Todos nós ganhamos e ganhamos muito. Secretário, a demanda da sua pasta é muito grande, e convenhamos, né? E o senhor tem uma certa metodologia de trabalho, que não gosta de a coisa rápida, brusca, e que não venha trazer o resultado necessário e imaginado pela sua equipe. Aí eu pergunto ao senhor, durante quase um ano que o senhor está à frente da secretaria, teve um projeto, teve uma programação que não foi feita por completo, e o senhor falou, puxa vida, nós erramos aonde que nós erramos aqui, e vamos consertar no ano que vem? Existe essa possibilidade ou não? Professor, boa pergunta. Todo projeto e todo trabalho ele tem os seus desafios, tem os seus problemas, né, que pode acontecer, lógico. E na Secretaria de Obras de Cuiabá não será diferente e pode acontecer. No ano de 2025, foi um ano de muita aprendizagem. A gente tem uma experiência, uma bagagem da iniciativa privada, mas é um ano de aprendizagem porque a gente está trabalhando no serviço público, que muda um pouco a regra do jogo no sentido de contratação, de realização de vários tipos de serviços. Nós tivemos o grande desafio ali na secretaria foi a questão financeira. Não, isso não é segredo, acho que para ninguém. E isso impossibilitou de fazer muitos serviços que são urgentes, que a população precisa deles para ter um trânsito melhor em alguns lugares, principalmente na questão de alagamentos. Nós temos problemas aí em alguns lugares, dá um exemplo aqui, Jardim Cuiabá, Jardim Tropical, nós temos aí Boa Esperança, que são os projetos que nós trabalhamos o ano inteiro neles, não foi possível executar, porque não tivemos recurso suficiente para poder fazer a implantação. Mas nós não tivemos nenhum tipo de serviço que ele foi interrompido por erros. Não teve durante o ano de 2025. E pretendemos caminhar para 2026 da mesma forma, trabalhando antecipando aí alguns problemas, fazendo um planejamento um pouco melhor. Por que eu digo isso, professor? Quando você erra muito, quando você tem que refazer, quem perde é sempre a população. Eu nunca perco de vista ali na secretaria que ela não é a secretaria que gera receita,
ela só gera despesa. E a despesa, ela sempre está no bolso do trabalhador. Então, a gente tem que sempre olhar isso e tentar trazer eficiência e procurar gastar o mínimo possível. E é bom deixar registrado, professor, que nós fizemos, né, um apanhado de todos os trabalhos que foram realizados em 2025 e nós chegamos no final do ano com aproximadamente 30% de despesa a menos dos últimos 5 anos da Secretaria. É importante deixar isso registrado. Então, a gente fez muitos trabalhos em Cuiabá, né, principalmente nessa questão aí de tapa-buraco, foi feito várias operações na capital e realizamos outros tipos de serviços e conseguimos ainda otimizar, colocar a Secretaria num rumo que ela gastou menos do que os últimos 5 anos de existência. Foi o levantamento que nós fizemos. E a gente tem que continuar assim para 2026 e gastar os recursos naquelas obras maiores que vai trazer, de fato, qualidade de vida para as pessoas. Então, dá para fazer o básico com menos recursos do que tinha antes. Ok, está aí, portanto, o posicionamento. Eu quero saber mais detalhes sobre isso que foi feito ao longo de 2025, mas já do secretário de Infraestrutura aqui da capital, o Reginaldo Teixeira, falou aí de tapa-buraco, outras obras, outros serviços que foram feitos. Eu quero mais detalhes. Isso aqui é um balanço, meu caro, é um balanço, prestação de contas, o povo quer saber. A gente volta num instante só. Pois bem, cá estamos de volta. O Gersinho já mudou minha câmera, não mudou? Toda hora muda. Eu vou lá com o Dorileu sobre isso. Todo dia muda a minha câmera aqui. Tem uma ali que o Lorenberg tem 2. Eu só tenho aquela ali. De vez em quando é aquela. E aí fica complicado esse negócio aqui. Ó, fim de ano a gente tem que ser mais companheiro um do outro aqui, não é? Tô brincando, Gersinho. Eu tô só zoando mesmo, só para... Senão ele fica bravo comigo depois, aí não traz mais o doce de arroz lá, o curau, que ele traz sempre para nós aqui. O Opinião está recebendo aqui o Reginaldo Teixeira. Você falou, secretário, no bloco anterior aí, que foi feito um trabalho de tapa-buraco, porque precisava mesmo, porque a cidade estava horrível. Paulo, resolveu tudo o problema de buraco? Não. Que eu ando para baixo e para cima aí, eu vejo buraco ainda, só que infinitamente em menor número do que antes, não é? Ocorre, caro secretário, que nós estamos de novo nas águas, não é? Já está chovendo quase que todo dia. E aí significa dizer que tem que trocar o pneu do carro, o carro em andamento, o carro andando, né, em movimento. Como é que está sendo feito isso aí? Se nós vamos conseguir resolver tudo o que já estava para trás e os problemas que devem acontecer, porque todo ano chove, todo ano tem mais buraco. Como é que está a programação para isso? Paulo, isso já é uma determinação do nosso prefeito, Abílio. Ele tapa-buraco não pode parar. Nós temos uma malha asfáltica antiga em vários bairros da nossa cidade. São poucas que são novas aí, menos de 5 anos, praticamente quase que não tem. Existe o famoso couro de jacaré. E começa a chover, os carros começam a transitar, os buracos começam a abrir. Nós fizemos a operação tapa-buraco, nós chegamos em todos os bairros de Cuiabá, não ficou nenhum bairro sem chegar ao tapa-buraco. O que ocorre é que começou a chuva e os buracos começam a abrir em outro lugar. E eu tenho andado por Cuiabá e tenho prestado atenção que onde fizemos o tapa-buraco no local, é muito difícil você achar ele novamente aberto, a não ser que tenha um problema de água, né, que tem algum cano estourado, e ele aflora novamente e tem que fazer reposição naquele local, e aí quem faz é a Águas Cuiabá. A gente está nessa operação de tapa-buraco novamente, o prefeito pediu para que isso não fosse interrompido. A gente está aí com 4 equipes andando por Cuiabá, nas vias principais, na região central, para verificar onde está acontecendo os buracos, onde tem maior trânsito de pessoas, de veículo e mais buraco. E a gente está fazendo. Hoje estamos trabalhando aí com 6 equipes de tapa-buraco e se precisar a gente vai aumentar essas equipes para que não tenha tanto,
a população cuiabana não tenha tanto transtorno no ir e vir de veículo ou de moto para suas casas nessa questão de buraco. Sabemos que não vai ser possível, viu, Paulo, resolver 100%, porque é impressionante. Ele começa hoje, amanhã ele já está grande. Mas a gente vai estar trabalhando aí, você pode perceber e andar pela cidade, que onde surge um buraco, 2, 3 dias depois, nessas vias principais, ele já está, pode passar 3, 4 dias depois que ele está tapado. Mas num trabalho preventivo, mesmo nessa época onde já começaram as chuvas, não é mais eficiente, não pode trazer um resultado melhor? O trabalho preventivo, Paulo, na nossa malha asfáltica hoje, em muitos lugares, é arrancar e fazer novamente, novo, tá? Outras vias precisam de recap. Você precisa de um recurso maior para executar esse serviço. Não é um serviço tão barato. O mais barato nesse momento, que não é muitas vezes o correto, é o tapa-buraco. Esse não podemos deixar de fazer. E planejar para poder executar as obras maiores no futuro. Já tem previsão aí agora de micro-revestimento em 13 bairros, 12 bairros na nossa capital. 12 bairros, não são 13, tá? 12. Que vai ser aplicado micro-revestimento já para fazer essa impermeabilização e fazer com que o asfalto daqueles bairros dure um tempo maior sem trazer buraco. Tem aí a previsão de recap da Miguel Sutil, de algumas vias estruturantes na nossa capital, já para resolver esse problema, porque a durabilidade é maior. Mas tem bairros que são grandes e a malha asfáltica está destruída. Você tem aí regiões de CPA que tem uma malha asfáltica antiga e que ela vai continuar dando problema. Ela precisa passar por um programa de revitalização diferenciado. E aí pode ser por micro, pode ser por recap, pode ser substituição da malha inteira de algumas ruas. E isso tem que ser planejado para o futuro. Por isso que no ano de 2025, Paulo, e é bom a gente deixar aqui também registrado para a sociedade, nós fizemos um trabalho de levantamento de toda a malha asfáltica da nossa capital. Hoje nós temos todas as ruas da capital catalogadas, com metro quadrado, nome de rua, o bairro de toda a nossa cidade. E nós sabemos hoje quantos quilômetros a gente precisa ainda pavimentar. É em torno de 552 quilômetros dos bairros que estão ainda regularizados, que podem ser pavimentados. Então a gente já tem isso catalogado. Agora, é finalizar os projetos. Lembrando que a gente pegou aí a secretaria, ela não tem nenhuma empresa ali que poderia dar consultoria em projeto para a secretaria. Não tinha e não tem ainda hoje equipe técnica suficiente na elaboração de projetos. Eu sempre falo que tem projeto que ele vai aí muitos estudos para serem elaborados e não tem. Então você precisa ter uma empresa contratada para poder ajudar nisso. E isso nós fizemos aí esse levantamento, esse planejamento em 2025 para acontecer isso agora em 2026. Então em 2026 a gente está entregando para o prefeito vários projetos na nossa capital, inclusive de recap. Vários projetos de pavimentação asfáltica que nós finalizamos em parceria com a AMM, vamos deixar registrado aqui, o presidente Léo lá tem nos dado essa parceria ali na elaboração de projetos. Nós oficiamos vários projetos de bairros de pavimentação ao governo do estado, procurando aí recursos para que isso ocorra o mais breve possível. Então, é assim, é um trabalho contínuo, é um trabalho de construção para que a gente possa ter o resultado o mais rápido possível. É isso que a gente tem feito ali à frente da Secretaria de Obras. Okay. E vamos continuar, Paulo, elaborando os projetos, porque sem projeto você não tem como buscar recursos. Tem que provar, né? Professor. Secretário, eu vou pedir ao senhor uma pequena reflexão. No bloco anterior, o senhor falou que a demanda, e nós sabemos disso, que a demanda é muito grande, e que neste ano de 2025 não teve a secretaria, o senhor não teve os recursos necessários. Porém, de acordo com a imprensa, agora, na peça orçamentária que a prefeitura mandou para a Câmara Municipal, pelo menos o que foi divulgado, é que essa peça orçamentária juntou a Lipurb e a Secretaria do Senhor no orçamento só. E, de acordo com a imprensa, alguns vereadores disseram que a secretaria que o senhor tem, que o senhor lidera, caiu
a parte do orçamento. Aí eu pergunto ao senhor, a falta de recurso, se for mantido esse valor no orçamento, não vai dificultar o trabalho do senhor e da sua equipe? Professor, eu respondo ao senhor o seguinte: o orçamento é previsto para o ano de 2026, é uma previsão. Não quer dizer que consiga arrecadar a prefeitura aquele recurso. E o que o prefeito e sua equipe econômica percebeu foi isso. Tinha uma previsão de um orçamento, mas, pelo que eu entendi nas nossas reuniões, não teve a receita suficiente para cobrir aquilo no ano de 2025. E o que eles fizeram foi um ajuste para trazer o orçamento para a realidade. E nós, lá dentro da Secretaria de Obra, nós não gastamos todo o orçamento que estava previsto. O que eu disse no início é que peguei um apanhado de 5 anos e nós tivemos ali uma despesa para a população de Cuiabá menor do que os últimos anos que a Secretaria teve. Mas nós não atingimos o valor do orçamento que estava previsto para 2025. E o que eu entendi foi isso. A equipe econômica, fazendo essa análise na prefeitura, percebeu que teria que fazer esse ajuste e eles fizeram. Então, o nosso planejamento na secretaria, e o que foi discutido e foi conversado, que nós vamos ajustar o nosso planejamento dentro do orçamento previsto para 2026, mas que a equipe também econômica vai trabalhar para que esses recursos sejam de fato disponibilizados para ser utilizado, para não ocorrer o que ocorreu em 2025. Você tinha lá um valor de orçamento, era em torno, acho que, de 123 milhões de fonte 100, né? Mas é um valor que, se contar com ele, vai colocar, de repente, a secretaria em dívida, porque depois não terá como pagar. Então, foi um ajuste ali necessário para trazer para a realidade e a gente não ter aquela noção. Por que você tem 100 e está gastando só 50? Né? Porque 100 está no orçamento, mas não tem o recurso suficiente. Então, foi esse ajuste que a equipe econômica trabalhou para trazer isso para a realidade. Reginaldo, assim, como eu estou caminhando para o final do programa, eu queria abordar uma série de outras coisas aqui, mas eu queria, já que eu falei de balanço, vamos lá. Eu queria que em 3 minutos, deixa eu ver se eu tenho isso mesmo aqui, eu tenho 3 minutos para que você possa dizer o que mais foi possível tirar do papel, porque havia um leque de promessas aí do Abílio. Falta dinheiro, mas foi feito um trabalho ali de otimização dos recursos, o Marcelo Bussic com a equipe econômica ali fizeram aquela engenharia toda que resultou numa baita de uma economia. O que foi mais possível colocar em prática nesse primeiro ano de gestão Abílio? Paulo, nós fizemos ali, primeiro é conhecer, quando chegamos ali, conhecer a secretaria, conhecer a estrutura da secretaria, criar o relacionamento interno com as pessoas que ali trabalham, conhecer cada um, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem sabemos que ali hoje temos bons amigos trabalhando, então isso foi o momento mais importante, criar o relacionamento e depois conhecer as empresas, trazer credibilidade ali para que elas retomassem os trabalhos que a gente precisasse. E aí, levantar os problemas que a cidade tinha. Quais são os problemas que enfrentamos com os alagamentos no início do ano? Quais são os problemas que a cidade tem? Né? Porque não se resume só em tapa-buraco e limpeza de boca de lobo. Nós limpamos aí, passamos aí, chegando, eu estava falando com o Matheus Gorinha, quase 3.000 bocas de lobo limpas, desobstruídas na nossa capital. Não é só rede de drenagem, nós fizemos aí vários quilômetros de desobstrução de rede de drenagem que estava obstruída. Você precisa planejar algumas outras ações para a melhoria do trânsito na cidade. Por exemplo, obras de arte, viadutos, vias que precisam ser pavimentadas. Então, nós fizemos isso, Paulo, pegamos o 2025 para fazer essa análise e trabalhar na melhoria disso. Fizemos levantamento da malha asfáltica, trabalhamos aí, montamos grupos de trabalho com a Águas Cuiabá, estamos agora com grupos de trabalho com a CSMOB, para que a gente possa, estamos com um grupo de trabalho com a secretária Franciane, quero agradecer aqui, da CEMOB, que está também integrada com a gente, a doutora Juliana da Ordem Pública, né? A gente está muito integrado nesse sentido, para que as pessoas tenham resultado no trabalho da Prefeitura. Então, Paulo, foi um ano
de muito aprendizado, muito desafio, muito estudo para que a gente possa agora em 2026 tentar implantar esses projetos. E não é dizer, Paulo, que a prefeitura vai implantar todos os projetos, é a gente também trabalhar em parceria junto com o Estado, né, buscar aí os parlamentares, e com certeza o prefeito fará isso, para que a gente possa fazer a implantação. São muitas vias, e nós estamos falando de vias grandes, nós estamos falando aí Avenida das Torres, nós estamos falando aí de finalização do contorno leste, nós estamos falando aí da Avenida do Bairro, nós estamos falando aí de viaduto na Dante de Oliveira, viaduto no córrego ali do Barbado, ali na Arquimedes Pereira Lima, nós estamos falando aí de rotatórias que nós terminamos aí, amanhã inclusive tem reunião de estudo desse projeto na entrada do Pedra 90. Então são obras importantes, obras que o governo do estado vai executar na 251, nós estamos falando aí da Avenida da Antártica, que precisa ser feita até o contorno norte. Então são muitas obras que nós analisamos, oficiamos quem teve que oficiar, conversamos com o prefeito, ele deu os encaminhamentos e a gente está perseguindo para que isso aconteça. Nós temos aí, trabalhando no governo do estado, o viaduto aqui da Miguel Sutil, Centro de Eventos Pantanal, aí tem problema também na Jardim Cuiabá, e segue. São muitas informações que, se for falar aqui, vai muito tempo. A gente queria ter muito tempo mesmo, que continue tendo muito o que dizer, porque assim a gente vai fragmentando, né, Laurenberg? Vamos amarrar um pouco o próximo, vamos estar perturbando o Reginaldo logo, assim, para ele voltar aqui logo no começo do ano, para a gente já falar também do que está acontecendo. É prestação de conta, meu cara, a gente está aqui para isso mesmo, né? E o Reginaldo sabe dessa pressão, que é popular, que as pessoas querem saber. E esse espaço, meu caríssimo, segue a postos para bem informar. Eu quero, ao agradecer a sua vinda aqui, desejar a você, a sua família, sua esposa sempre vem aqui, não veio hoje, porque não sei se estão brigados lá, mas tudo bem, não tem problema nenhum, estou brincando. Feliz Natal para você, para sua família, e que Deus abençoe a sua família e a sua equipe de trabalho também. Pedir a Deus para nós e, Paulo, lembrar a população que tem o Natal da Família, dia 31, no Parque das Águas. Opa! A prefeitura está convidando todas as famílias, todas as pessoas de Cuiabá para ir lá, gente. Olha, não esqueça, vai ser muito bom, muito importante. Parque das Águas, dia 31, viu? E, Paulo, que Deus abençoe, que todos Amém. tenham um Feliz Natal aí, que o ano 2026 seja próximo para todos nós. Para todos nós, de verdade. A você, a sua família, a sua equipe também, tudo de bom. Feliz Natal, que Deus abençoe o trabalho de vocês e as famílias de vocês, tá certo? Professor Laurenberg, até amanhã. Eu convidei, rapaz, o Júlio Campos, ficou de me dar a resposta. Eu também queria falar de agricultura familiar aqui do município, convidei o Vicente Falcão, que deve da manhã de fazer um bem bolado aqui, não é? A gente vai estar falando de agricultura familiar, de política e muito mais no programa Opinião às 19h30. Até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.